Vamos lá. Aí, gente, beleza? Gente, eu tô mexendo nas minhas plantinhas, né? Separando algumas aqui, dando uma analisada em todas, né? Ver o que precisa, o que tá faltando. E eu resolvi fazer um vídeo mostrando para vocês alguns dos erros que cometemos e o que é necessário para a gente ter um bom cultivo, começar com a orquidofilia, né? Então eu separei alguns itens aqui, fiz até uma listinha rápida, que eu acho que vai englobar uma boa parte dos problemas que a gente possa eventualmente ter quando a gente começa com um cultivo de orquídeas, desde o início até mais pra frente. Ok? Então vamos começar rapidinho, porque eu quero terminar. Quero mostrar já pra vocês aqui, ó, minha valquerianinha tá abrindo, ainda tá em fase de abertura, né? Tá meia dobradinha porque ainda tá abrindo. Não tive muitas valquerianas, mas ainda tá na época, né? Então elas estão com, algumas minhas estão com brotos, então esses brotos podem se transformar em floração. Então vamos lá. Vamos começar. Eu fiz uma relaçãozinha rápida aqui, né, do que eu quero falar para vocês terem uma noção de mais ou menos o que é necessário e quais alguns erros que nós cometemos. Tá tendo um probleminha aqui de luminosidade, né? Eu não tenho estúdio, não tenho iluminação, então eu aproveito aqui, o sol passou, mas aqui ficou um pouquinho escuro e o sol tá passando para lá, se vocês repararem, já tá chegando para lá, estava aqui. Então tava uma alta luminosidade aqui para mim poder fazer o vídeo. Então eu esperei baixar um pouquinho e vamos fazer esse vídeo rapidinho. Vamos lá. Muita gente quer começar na orquidofilia, né? Ainda não começou, mas tem muita vontade de ter esse tipo de cultivo na sua casa. Então vamos começar pelo como pensar em começar. Primeira coisa que se faz é você olhar o ambiente que você tem na sua casa. Sempre busquem a parte que mais pega sol e ventilação. No seu quintal, no seu terreno, no seu apartamento, na sua casinha, sempre a parte que pegue mais sol. Escolha o ambiente correto. Nada de falar, eu vou montar meu orquidário aqui nessa parte sombreada. Você pode até montar, só que você não vai ter grande sucesso com flores. Você vai deixar muita planta sofrendo. Planta não gosta de sombra, escuridão, coisa escura, que não pegue nem raios de sol, precisa ter sol. Então essa é a primeira coisa que tem, quando você vai começar, é analisar a sua casa, o seu ambiente, o seu pedacinho de terra, o seu quintal. Escolha sempre a parte onde o sol permanece por mais tempo. Mais tempo. Ah, mas isso vai fritar, aqui fica... Coloca sombrite, mas dê sol para essa planta e ventilação. Se possível, o dia inteiro. Quisera eu ter um quintal aqui que o sol pegasse o dia inteiro. Nossa, eu tava lindo, maravilhoso. Eu ia filtrar bem o meu orquidário com sombrites, escolher o sombrite correto, sol muito intenso, eu vou entre 80 e 70, um sol mais fraquinho, eu vou entre 60 e 50. Tá? E saber separar as suas plantas. Então, primeiro item, analisar antes de fazer o seu orquidário. Sempre busquem no seu quintal, é a minha opinião, a parte que mais tempo pega sol, tá? E que tenha uma boa ventilação, tá? Vamos lá. Uma segunda opção é quando você vai iniciar realmente. Ou você ganha uma planta ou você vai comprar uma planta. Muitas vezes você compra uma plantinha. Muitas vezes você compra um seedlingzinho. Cuidado com esse tipo de cultivo para quem é iniciante. Que tipo de cultivo isso? O cultivo das plantas pequenas, os seedlings. Porque eles... Deixa eu encaixar aqui.
Porque os seedlings são bem mais baratos, mas você tem que ter muita paciência e conhecimento, porque por eles serem mais baratos são mais fáceis de morrer também, tá? Um erro de rega, um erro de adubação, um erro de plantio, tudo isso mata uma planta pequena e muito rápido. Então, na hora que você ganhar uma planta ou você comprar uma planta, dê preferência às pré-adultas e adultas, para quem é iniciante e não tem experiência de cultivar plantas pequenas. Primeiro que você vai ter que ter paciência, aí depois você acaba enjoando. Você fala, ah, comecei esse negócio, mas não quero mais não. Porque você compra as pequenininhas, elas vão demorar 3, 4, 5 anos para você ver resultado de floração. Aí você fala, ah, gente, que chatice esse negócio. Sabe, tô criando aí, que nem diz o Fábio, né? Fábio Bocchilli, do Orquídeas em Ação, tô criando uma samambaia. Não floresce nunca. Não floresce porque ela ainda é pequena, você tem que ter paciência que nem um bebê, vai crescendo, vira criança, criança vira adolescente até ficar adulto, né? Então, a escolha na compra, tá ok? Outra coisa, quando você vai comprar até uma planta adulta, você tem que prestar muita atenção no tipo de substrato que vem essa planta. Muitas vezes, e na grande maioria, as pessoas que começam comprando Phalaenopsis, Denfal, Dendróbio de galho. Muitas vezes, eu não tenho nenhum aqui, eles vêm plantado em chip de coco esfagno, e quando não, vem numa mistura até com um pouco de pinos. E muitas vezes até com o substrato já totalmente ácido, totalmente velho, totalmente podre. Substituam este substrato. Então, muita atenção na hora de comprar. Mesmo comprando num orquidário ou numa exposição, sempre observem se o substrato da planta não vai ser necessário substituí-lo. O cheiro do substrato, quando cheira mofo, já é um sintoma de substituição. A planta começa a definhar, as raízes começam a apodrecer, o substrato está ácido e se decompondo. Esse é um dos fatores também que faz as plantas apodrecerem, as raízes. Além do excesso de adubo, o excesso de rega, ok? Então, observar substrato e ver a necessidade de substituição. Em caso de plantas de garden, que na maioria vem em vasinhos brancos iguais a este, ou transparentes, que vem com chip de coco e esfagno, substituam. É o meu conselho. Agora, os que você compra em orquidários e exposições, é só observar se o substrato tá bom. Se o substrato tiver com os pedaços de pinos grandes, bons, bonitos, consistentes, legal, dá para manter mais um tempo lá. Agora, se tiver tudo esfarelado, tudo preto, virando pó, e quando molha vira aquela papa e cheira mofo, substitua antes que vocês percam a planta, tá ok? Vou ser bem rápido e tentar ajudar vocês. Observar o substrato. Ah tá, você comprou uma planta. Vou pegar essa da cuia de coco, que é um Denfal esse aqui. Eu planto meus Denfal tudo em cuia de coco ou em tronquinho. Reobservem, ó, ela não tem grande espaço, mas ela tem um dedinho, 2 dedinhos ao redor sobrando para ela proliferar. Na escolha do vaso, você sempre nunca vai pegar uma planta dessa e colocar num vaso que onde vai ficar, cabe 4 plantas dessa. Tem que ter sempre um dedinho ou 2 ao redor da planta sobrando. Só, não mais que isso, senão é prejudicial à planta, porque quanto maior for o vaso, mais substrato você vai usar e mais umidade você vai manter para aquela planta. E a planta não gosta de substrato que fique muito tempo molhado. A planta bebe a água dela, mas o substrato tem que secar. Então, escolha de vaso. É melhor plantar uma orquídea, num vaso mais apertadinho do que um vaso extremamente largo. Vocês vão ter mais sucesso com a planta num vaso apertado do que num vaso largo.
Outra coisa que virou moda na internet, já censurei, já critiquei o que eu tinha para criticar. Vou ser muito light nesse ponto, porque meu canal tá queimado, o pessoal já pegou um pouco de birra no meu canal, mas eu falo a verdade, eu venho falar a verdade. Acredite quem quiser, siga quem quiser, o que eu falo. Mas vão ver que se continuarem praticando as coisas erradas, vão nunca ter sucesso. É simples cultivar orquídea, gente. Não precisa daquela frescurada toda. É muita coisa, sabe? É uma coisa que vai entrando, entra um pouco na cabeça de um, entra do outro, vem coisa. Se você ficar pondo aquilo lá, vai virar uma bola de neve e ela vai crescendo, crescendo. E quando você vai ver, você está fazendo tudo errado. Quando só um pouquinho de conhecimento, você já conseguiria fazer suas plantas irem muito bem. Parem de acreditar nessas poções. Parem de acreditar que a orquídea não precisa de adubo. Eu vou ser bem rápido, não vou criticar não. Parem de acreditar que a orquídea se cura sozinho. Para de acreditar que a planta, sabe, ela se desenvolve, ela brota, ela coisa, tudo sem a ajuda de vocês. Não, não é assim não. É como eu sempre falo, um ser vivo precisa beber, se alimentar, ter uma boa luminosidade para pegar energias solares, fazer suas fotossíntese, principalmente as plantas. Entendeu? Senão, não vai dar nada certo não. Tá bom? Não vou esticar nem mais assunto. Então, muita atenção nesses excessos de coisas que não tem. Comecem a parar, pensar, refletir, antes de ir lá pegar uma cenoura, uma batata, uma canela, uma babosa, uma coisa e bater no liquidificador e ficar jogando tudo na sua planta. Parem para pensar e veja se isso realmente é verdade, se algum orquidário profissional que cultiva plantas ou um orquidófilo profissional que tem plantas em casa pratica uma coisa dessa. Outra coisa também que vocês têm que aprender. Aqui eu tenho uma Laélia purpurata, aqui eu tenho uma Valqueriana, aqui eu tenho um Leifal, aqui eu tenho uma Brácia, aqui eu tenho uma Cattleya pórtea, aqui tem outro Leifal, aqui tem intermédias, tem uma infinidade de espécies aqui. Mas eu sei quais são minhas plantas. Eu sei que se eu tiver dúvidas com a Valqueriana, eu vou lá estudar. Gente, qual é a luminosidade boa para a Valqueriana? Muita luminosidade, calor e ventilação. Mas é porque eu sei que essa planta é uma Valqueriana. Independente dela ser uma Valqueriana rubra, uma Valqueriana alba, é uma Valqueriana. Eu vou cultivar a minha Valqueriana sempre em alta luminosidade, para que ela esteja se sentindo como se ela estivesse na casa dela, na natureza. A mesma coisa é uma Laélia, você tem que ter identificação. Nunca deixem de ter identificação de suas plantas para que vocês façam estudos ou observem pessoas que têm conhecimento falarem sobre aquela planta. Falam, olha, eu tenho lá uma Chialine Ucite. É um híbrido. Aí a pessoa vai falar, vamos falar hoje sobre Chialine. Se aquela pessoa for confiável, você segue as orientações daquela pessoa e desde que vocês também observem nos vídeos se aquilo lá não é só uma planta comprada mostrando, fala, olha gente, tudo cheio de raiz para fora, planta para fora, cheio de flores, precisa ver se realmente a pessoa cultivou aquilo ou se ela ganhou ou comprou aquela planta somente para fazer um vídeo. Então plantas têm que ter identificação, senão vocês dificilmente vão acertar com a maioria das orquídeas. A síndrome da rega. Rega demais, mata a planta afogada. Se você colocar um substrato bem drenável ou plantar ela num toquinho e depois acoplá-la a ela, você não vai matar a planta. Então cuidado com a rega. Saber dosar rega e saber regar nas épocas certas. Outono e inverno, rega-se de manhã. Primavera e verão, rega-se no final da tarde. Nunca com sol em cima da planta. Não se aduba, não se rega, não se faz nada em matéria de de ar que vá com água, ou passe um inseticida ou um fungicida, nunca com sol em cima da planta, tem que estar assim, ó. Aí a planta não vai acontecer nada com ela, a não ser ter os efeitos de tudo que você está fazendo com ela
para tentar ajudá-la, mas nunca em excesso. E nunca se molha, se aduba, se joga fungicida, inseticida em plantas que estão diretamente naquele horário pegando o sol. Espere o sol passar pela planta para depois você fazer tudo isso. Ou regar, ou adubar, ou colocar inseticida e fungicida. Tá ok? Estou sendo bem rápido para tentar ajudar o mais depressa possível. Outra coisa, adubação. É prioridade, é necessidade e é obrigação de quem tem orquídeas adubar suas orquídeas. Essa conversinha que eu já falei, já comentei, já falei um monte de coisa, que orquídea não precisa de adubo, que planta se cura sozinho, planta se tiver água, tá hidratada, já tá bom, não precisa comer. É mentira, é besteira, é só lacração de internet. É mentira. Ok? Planta é um ser vivo. Parem para pensar. Quem tem pet, olha pro seu gatinho e dá só água para ele. Pega o seu cachorro e dá só água para ele. Entendeu? Ou se não, dá água e bota ele para tomar um solzinho. Será que ele vai sobreviver? Não, vai morrer. De fome. Luminosidade. Luminosidade é aquilo que entra a etiquetinha da planta. Valqueriana gosta de muita luminosidade, 50% filtrado, entrando bastante, tomando sol filtrado. Laélia purpurata, 60% abaixo da valqueriana, pelo menos uns 60 centímetros abaixo. A planta valqueriana aqui em cima, a laélia aqui embaixo. Mas como é que você sabe isso? Porque eu conheço a planta pelo nome dela. Então eu tenho como estudar sobre essa planta. Então aí eu vou saber a luminosidade das plantas. Micro-orquídeas, 70%. Pouca incidência de sol, mas tem que ter luminosidade, mas não pode ficar diretamente no sol. Tá ok? Aí é um lugar meia sombra, sombreado assim. Algumas até pegam um pouco de sol e gostam. Mas se você ficar jogando micro-orquídeas em sol, onde pega sol, você vai ter muita dificuldade com elas. Porque elas são de regiões úmidas e sombreadas. E por último, né? Bem rápido, né, gente? E por último, é aquele negócio. Eu coloquei minha valquerianinha lá, pendurei ela lá no lugar onde ela pega sol. A bichinha tá indo dessa maneira assim, ó, brota, tá ficando uma touceira, tá começando a já dar flores, né? Então eu acertei. Aí tem um amigo que vê a minha valqueriana assim, tem lá colocada no sol, pegando sol, 50%, filtrado, bonitinho, dá o adubo certinho, rega bonitinho, mas a dele não floresce. Sabe o que ele faz? É aquele cara que não tem experiência e acha que eu faço alguma coisa de diferente. Não. Ele pega a planta, tira lá da onde a planta tá bonita, esperando a hora dela incentivar, o sol incentivar ela a florir, ou às vezes a planta não tá nem preparada para florir porque é uma planta nova, mas ela tá muito bonita, muito gordinha, toda bonita e não floresce. Aí vai lá e tira ela e põe ela lá mais pro lado. Acabou. Você mudou a planta daqui, ela recebeu o sol aqui. Você colocou aqui, o sol tá batendo aqui e pegando só meia planta. Ela já saiu totalmente do metabolismo que ela estava naquele sistema. Acabou. 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 Não vai ter floração. Se tiver pouco de paciência, viu que a planta está indo bem. A planta não está verde escura, está um verde cor de alface, bonito. E ela está bem fortinha, calma. Calma que a coisa vai acontecer. Às vezes você tem uma planta lá que está 1 ano, 2 anos ali e fala, nunca floriu. Calma. Mas ela tá bonita, tá no lugar certo, calma, ainda não tá, ela não tá madura para florescer. Você só vai mudar uma planta depois que ela ficar uns 2, 3 anos, já adulta, num lugar, e você fala, gente, essa planta não floresce. Aí você dá mais luminosidade. Entendeu? Muitas plantas necessitam de menos luminosidade. Às vezes você jogou muito no sol, é por isso que a planta não floresce. Quando você tira ela um pouquinho pro mais sombreado, ela dá flor. Por isso temos que saber a planta que temos, conhecer. Tá ok? Dá para dar um like com essas ajudas que eu dei? Mas, como eu fui bem rápido, tentei esclarecer rápido, não fiz críticas, né?
A não ser as coisas que eu falo, que não fiquem jogando água disso, água daquilo, e parem de achar que planta não precisa comer. É um ser vivo. Ponham isso na cabeça, todo ser vivo come, até uma ameba se alimenta. Ok? Então, se ficou alguma dúvida, ou falar, Will, você foi muito rápido nessa explicação com essa coisa. Vai lá nos comentários, faz a pergunta, que eu tento ser mais claro, explicar mais melhorzinho para vocês, ok? Mas esses são os itens. Quem não entendeu, volta o vídeo, vai vendo por partes, onde você pode estar errando. Mas para todo iniciante, aprenda uma coisa. Antes de começar a só comprar, analisem o seu quintal. Peguem sempre a parte que mais tempo pega sol na sua casa, no seu quintal, na sua varanda, no seu apartamento, e ali você montem. Não façam como está aqui, ó, esse montão de planta uma em cima da outra. Tem que ter um espaçamento pelo menos de 20 centímetros de uma planta para outra, para que haja arejamento, a planta possa respirar, não haja excesso de sombreamento, senão vocês não vão ter nada. Não adianta você só querer ter, eu vou comprar 2.000 orquídeas. Vai. E o lugar que você tem só cabe 20. Não vai adiantar nada. Por mais que você acerte em tudo, uma planta aglomerada com a outra vai atrapalhar a outra. Tá ok? Então é isso. Muito cuidado. Escolham direitinho aí para vocês montarem o orquidário de vocês. E caso vocês estejam tendo problemas e queiram perguntar para mim, fala, Wilson, aqui no meu quintal eu tenho uma parte aqui que pega sol o dia inteiro. Eu vou falar, é aí que você tem que montar. Wilson, eu tenho uma parte aqui que pega um pouco de 3 horas de sol de manhã e no mesmo lugar, no final da tarde, ainda consigo pegar mais 3 horas. Tá legal aí também. Porque você vai ter no mínimo 6 horas de sol para aquelas orquídeas. E cuidado com o excesso. Por que eu falo isso? Porque eu também tenho um excesso aqui. Então uma está atrapalhando a outra. E nessa época de inverno, o sol se inverte aqui, ele gira para a Terra gira, né? Porque é a Terra que gira em volta do Sol, não o Sol que gira em volta da Terra. A Terra gira e o Sol se inverte, então eu fico com pouca incidência de Sol e de tempo. Aí quando chega a primavera e verão, aí eu fico com aqui no mínimo 6 horas, mínimo de 6 horas de Sol pegando nas minhas orquídeas, é onde eu tenho muito sucesso. Mas como eu tô com muita planta e deixei tenho trepadeira, tenho bananeira ornamental, crescer muito, criou sombra. E nessa época do ano, essa sombra influenciou todinho no meu orquidário. Por causa da posição do sol. Então é por isso que eu estou fazendo isso aqui, ó. Passando minhas plantas para jangadinhas. Tá vendo? Tem brotação bonita, tem tudo bonito. Ó, essa aqui é pendurada. Cuia de coco que vai ser pendurada. O uso de vasos. O vaso, esqueci de falar do vaso. Vaso de plástico ou vaso de barro, gente, não importa. O que vocês têm que saber é que vaso de plástico retém água, retém umidade por mais tempo, então tem que tomar cuidado na rega. E muita furação no vaso de plástico. Vaso de barro. Eu peguei um aqui que eu mesmo fiz para vocês aí, ó, que é o coisa. Esse aqui, ele tem uma drenagem muito boa em volta. Por que eu não fiz furo ao redor? Porque o barro, ele, conforme o seu substrato fica molhado lá dentro, e ele vai secando de fora, ele vai puxando aquela umidade. Então, ele drena a própria água. Entendeu? Então, a escolha do vaso é opção sua. O vaso de barro vai secar mais rápido. Tá ok? E um segredo, quando vocês comprarem vaso de barro para plantar, peguem seus vasos, chegou em casa, pega uma bacia, põe água, deixa seus vasos todo de molho de um dia para o outro dentro da água. Para que ele faça uma cura interna, né? E aquela coisa que seca muito rápido, vai secar mais lentamente. Porque ele vai estar curado por dentro. Mesma coisa quando vocês forem plantar em telha. Pega a telha, deixa de molho lá a telha molhada por um dia. Para que quando você tirar a telha, ela tá marrom e você vai pendurar ela vai demorar horas e horas para secar.
porque ela absorveu realmente. Porque eu vi demonstrações de borrifar água no barro, assim, e ele secar na hora, é lógico, porque dentro tá seco. Agora, se ele ficar úmido por fora, ele mantém a umidade por muito mais tempo. Tanto é que esses pau de barro que o pessoal vende, né, pau de barro, enche um negocinho de barro assim, parece um tubo, aí amarra a planta por fora e enche aquele tubo de água. Pode ver que aquilo lá tá sempre marrom escuro, porque aquela água interna umedeceu todo aquele barro internamente também e vai dando umidade e não encharcamento na planta. Tá? Então é uma diquinha. Você comprou vaso de barro, ou tem telha, ou você tem um vaso de barro, antes de você fazer, amanhã eu vou fazer plantio, hoje você já coloca o vaso de molho na água, deixa ele absorver bastante água, que depois, com o tempo, conforme você rega, ele já não absorve tão rápido, porque se você, digamos, você pegou hoje, é um exemplo, você pegou hoje, colocou o vaso lá de barro na água, amanhã ele vai sair marrom escuro, já está molhado por dentro, você faz o seu plantio, faz a sua rega e coloca sua plantinha lá. Daqui 2 dias você vai molhar, o vaso ainda não secou por inteiro. Entendeu? Digamos que secou o substrato, mas o vaso ainda não secou. Então quer dizer, com toda a água que você jogar, você tem que, quando você vai regar, fazer uma rega, faça uma régua boa. Não fica só borrifando água. Você só borrifa água quando é tipo assim, eu molho cada 2, 3 dias, beleza. Você molha hoje, encharca bem. Amanhã você vem com o borrifador e umedece as folhas. Você está dando uma umidade para a sua planta e ela já tem umidade no coisa, até chegar aos 2, 3 dias da próxima rega. E sucessivamente, você só borrifa a água assim, você já deixa... E sempre, nunca borrifem ou molhem plantas com o sol em cima da planta, nunca adubem plantas com o sol em cima da planta, principalmente os foliares, e nunca joguem fungicida, inseticida em planta com o sol em cima da planta. Ok? Qualquer outras dúvidas, gente, vem e tá aqui. Hoje eu fui mais light, né? Vou tentar ser mais light. Não vou mais pegar no pé de ninguém, não. Tudo que eu tinha para falar, eu já falei. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, é só voltar nos meus vídeos anteriores que vai começar a entender tudo que eu falo. E onde eu tento pôr o meu povo, os meus seguidores, no caminho do sucesso. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até uma próxima. Se Deus, sempre Deus, assim nos permitir. Tá aqui, e agora eu vou continuar mexendo nas minhas plantinhas, dar uma analisada, porque eu faço isso às vezes, eu cato uma punhada de plantas e vou olhando, ver o estado, vejo o substrato, tenho planta aqui, tenho essa porte aqui que eu preciso mudar de vaso, porque o substrato já tá velho, e nisso eu vou mostrando para vocês. Como eu tenho mudado aí, mostrei para vocês as minhas plantas e olha aí, já tô tendo resultado, olha que broto lindo, olha, não tem enraizamento, por quê? É uma laélia purpurata. Desta brotação, aí sim vai vir uma vasta cabeleira de raízes. E assim pode ser uma planta. Que às vezes você planta, mas minha planta não está enraizando. Calma, gente. A planta tem época, tá? Pode ser que você acerte a época, você planta e ela já está na época de mandar raiz. Aí ela vai mandar raiz, ela vai brotar, tudo se ela tiver na época. Se ela não tiver, você vai ter que ter um pouco de paciência, que às vezes pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, para a planta realmente, você só tem que observar o aspecto físico da planta, se não está definindo, se não está amarelando, se não está morrendo. Se ela permanecer verde e estática, calma, você acabou de replantá-la. Tenha paciência, porque ela ainda está entrando naquele ciclo de já já eu vou enraizar, já já eu vou brotar e vice-versa, eu vou brotar e depois enraizar. Tá ok? Paciência. É a chave do negócio para quem quer ser orquidófilo. Tchau, gente. Valeu.